Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 8 de Gênesis. Gênesis capítulo 8, nós faremos a leitura do texto todo e pregá-lo, assim como temos feito. Gênesis 8, diz assim a palavra do nosso Senhor. Então Deus se lembrou de Noé, e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias tinham baixado as águas. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para ficar junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que no primeiro dia do mês do ano 601, as águas que estavam sobre a face da terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e a sua mulher e os seus filhos, e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a face da terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando os animais puros e de aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Oremos ao nosso Deus. Meu Senhor, obrigado por este momento tão precioso, pela leitura da Tua palavra, Senhor, que nos edifica, que nos ensina, que nos instrui, ó Deus. Queremos rogar ao Senhor, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração para que compreendamos aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Assim nós te pedimos humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, até aqui, especialmente no capítulo 7, nós vimos que Deus havia manifestado a sua ira, a sua justiça contra toda a humanidade e a criação, enviando um dilúvio por causa da maldade do homem. Nós vimos aqui que a descendência de Caim, a descendência da serpente, ela havia se multiplicado sobre a terra, e assim como ela se multiplicava, multiplicava-se também a sua rebeldia, a sua maldade, os cultos religiosos a outros deuses, a oposição ao nosso Senhor. Mas a maldade não havia se multiplicado naquela descendência, naquela geração que foi amaldiçoada por meio de Caim, mas também na geração do próprio Sete, daquele que foi
por meio de quem Deus levantou uma geração piedosa sobre a face da terra, de homens que andavam com Deus, de homens que começaram a cultuar a Deus desde então. Os descendentes desta semente, desta geração, também se misturaram com os descendentes de Caim. Eles tomaram as filhas deles em casamento, participaram das mesmas obras de maldade que aqueles homens fizeram, e por isso então até mesmo a semente piedosa havia se multiplicado na maldade, e a maldade percorreu o mundo, né? Até que então Deus decide, conforme Gênesis nos ensina, destruir toda a humanidade, toda a criação, por causa do pecado e da iniquidade das pessoas. Mas vimos também, irmãos, como Deus manifestou a sua graça, a sua misericórdia, porque Ele preservou uma família daquela geração de Sete, daquelas pessoas que andavam com Deus, um homem que se destacou por causa da sua fé, da sua obediência ao Senhor, por causa da sua vida diante de Deus. Então Deus ordenou que aquele homem construísse uma arca de madeira, porque Ele prometeu enviar, num prazo de 100 anos, uma chuva, uma água, uma destruição que aquele mundo antigo nunca tinha visto até então. E então Noé, ele se esmerou em construir aquela arca, e durante o período de 120 anos, ele juntou todo o material, ele fez a construção juntamente com os seus filhos, e Deus ainda disse para ele colocar um casal de cada espécie ali, de aves, de animais puros e impuros, para entrar naquela arca, porque Deus, ele queria preservar um tanto da criação e uma família pela qual Ele começaria uma nova terra, começaria a humanidade de novo. Então Noé se destacou pela sua obediência ao fazer tudo isso, e até o ponto então, o dia em que Deus fez todos os animais entrarem na arca, Deus pediu para que Noé e sua família entrassem na arca, e Ele mandou uma chuva que destruiu tudo o que existia sobre a face da terra. E o capítulo 7 nos conta a respeito dessa destruição, que não houve nenhum sobrevivente, com exceção dos animais marinhos, e também com exceção da família de Noé e aqueles animais que estavam na arca. Deus havia executado o seu juízo, mas havia preservado a família de Noé. E agora, o que aconteceria? Depois desse dilúvio, depois de ter executado a sua ira por causa da maldade do homem, o que aconteceu com Noé e sua família dentro da arca? E aqui então, o capítulo 8 vai nos mostrar de forma bem clara aquilo que havia ocorrido, de fato, depois que Deus tinha executado o seu juízo. E aqui Moisés, irmãos, que é o autor desse livro de Gênesis, ele quer nos ensinar que Deus preserva Noé, sua família e os animais na arca, dando um novo começo para a vida na terra. Ele quer nos destacar neste capítulo que, apesar de toda a ira de Deus sendo manifestada contra todo mundo, a sua misericórdia, ela vai reinar. A sua misericórdia, ela vai predominar, e então Deus vai dar um novo começo para a humanidade, por meio de Noé e sua família, e daqueles animais que estavam com ele na arca. Esse capítulo nós podemos dividi-lo, irmão, em 4 grandes cenas, ou em 4 blocos, se você pode preferir assim, e eles vão nos ensinar 4 coisas importantes a respeito daquilo que Moisés queria passar ao povo de Israel, que estava recebendo essa mensagem ali nas planícies de Moabe, antes deles entrarem na terra prometida. Lembra que Moisés escreveu para aquele povo que foi tirado do Egito por meio de mão forte diante de Deus, diante de Faraó, e eles estavam lá prestes a conquistar aquela terra. E então Moisés traz alguns ensinamentos, destaca alguns fatos importantes a respeito dessa história. Ele destaca nos versos de 1 a 5, que ele fala sobre o Deus que tudo governa. Nos versos de 6 a 12, ele vai falar sobre um teste de fé e paciência para a vida de Noé. Em terceiro lugar, ele vai destacar aqui o novo mundo para se viver, nos versos 13 a 19. E em quarto lugar,
ele vai finalizar este relato, destacando o Deus que é glorificado e adorado pelo homem, nos versos de número 20 a 22. Então, vamos passar em cada um desses 4 blocos de versículos e falar aqui a respeito dessas ideias que o autor nos traz. Em primeiro lugar, dos versos de número 1 ao verso de número 5, Moisés destaca a ação do Deus que governa toda a terra, o Deus que tudo governa. Veja que no versículo 1 do capítulo 8, Moisés inicia contando, utilizando uma palavra talvez enigmática para muitos de nós. Ele começa o relato dizendo: então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. É interessante ele começar este relato com a palavra lembrar, como se fosse possível nós perguntarmos: mas Deus porventura se esquece? Deus se esqueceu de Noé? Será que Deus estava tão ali atarefado, como a gente fica muitas vezes, com tantas coisas que a gente se esquece daquilo que é de algo tão importante, como Noé e os animais ali na arca, pairando naquele turbilhão, naquele caos? É claro que não, meus irmãos. O fato do autor aqui utilizar a palavra lembrar-se, não é para dar a ideia de que Deus se esqueceu de alguma coisa, mas como a palavra de Deus ela foi trazida numa linguagem humana, ela foi colocada em palavras que nós pudéssemos entender. Aqui Moisés está utilizando aquilo que nós chamamos na teologia, e já comentamos em uma das pregações aqui sobre antropomorfismo, que é um recurso linguístico, quando nós atribuímos sentimentos, quando nós atribuímos questões humanas, relativas à vida humana, a Deus, de fato. E a Bíblia possui vários antropomorfismos, quando falamos da mão de Deus, quando falamos da voz de Deus, quando falamos de várias outras coisas, da maneira como Deus se manifesta. Aqui, ele está utilizando essa palavra para marcar uma mudança, de fato, na narrativa que ele está trazendo. Se antes no capítulo 7, ele enfatizou a ira de Deus, o juízo sobre toda a terra, a destruição que veio com as águas do dilúvio. Aqui no versículo 8, a palavra lembrar mostra que Deus então completou o seu propósito. Ele completou aquilo que ele tinha prescrito de trazer juízo por causa da maldade, do homem sobre a terra. E agora então, quando ele diz que ele se lembrou de Noé e dos animais, é porque agora o foco da narrativa está na misericórdia e no novo começo que Deus quer dar para toda esta terra. Lembrar não significa que a Deus havia esquecido literalmente, como falamos, mas que Deus verdadeiramente estava no controle de todas as coisas, ao passo de que ele estava lá controlando todo o juízo que estava vindo sobre a terra. Ele também estava de fato exercendo o seu governo sobre aquela arca que pairava, que não navegava, mas que boiava sobre aquelas águas do dilúvio. E de que maneira Deus exerceu então essa preocupação? De que maneira que Deus ele mostra essa preocupação com Noé, e agora esse novo foco para com a nova vida que aconteceria? Ele faz então soprar um vento sobre as águas, e então parar com aquela chuvarada, parar com aquelas fontes que estavam brotando do subterrâneo da terra, e água acima de água que não acabava mais. Pensa você, gente, vocês já viram aqui, vocês se lembram, não está sendo muito comum agora nos nossos dias, mas daquelas semanas que a gente passava inteira dentro de casa, porque era chuva, 2 dias, 3 dias, aquela chuva que não parava. Antigamente nós vivíamos dias assim, lembra que a gente ficava muitas vezes dentro de casa, entediado, às vezes as crianças não tinham lá muito o que fazer. Agora imagine você, Noé
dentro dessa arca por 40 dias e 40 noites, com aquele bando de animal, aquele monte de coisa, aquele barco enorme que estava flutuando, Deus estava no controle daquelas pessoas, daquela família e daqueles seres que ali estavam. Por isso ele faz como um vento, sopra um vento, ele manda um vento que faz com que essas chuvas parem, que faz com que as fontes que brotavam do abismo e as comportas do céu de fato parassem de jorrar água. Ou seja, Deus havia cumprido o seu propósito. E isso é mais nítido, meus irmãos, quando nós vemos que as águas, elas começaram então a escoar, elas começaram a escorrer, começaram a baixar, ou seja, Deus já estava começando a operar ali por meio das leis naturais que Ele havia criado, das leis da física, que governam todo este planeta. Ele fez por meio dessas leis, fazer com que essas águas baixassem, para que então chegasse o momento preciso, para que Noé e sua família pudesse verdadeiramente sair da arca, sair para poder povoar a terra. E o que levou a esse escoamento dessas águas? Você já se perguntou para onde esse mundaréu de água escoou? E alguns comentaristas, alguns estudiosos, cientistas dizem que essas águas, elas foram escoando para abaixo dos leitos da terra, e o efeito desse escoamento é visto na formação dos continentes nos dias de hoje. Alguns cientistas vão falar a respeito disso. Por exemplo, muitos citam até o Grand Canyon lá dos Estados Unidos, aquelas formações rochosas, aqueles abismos que se tem ali, como um produto desse momento do dilúvio, em que as águas foram escoando, Você talvez passou, não sei se você já passou por algum lugar, depois de uma chuva muito forte, especialmente em estrada de terra. Quem morou na roça, como eu, a gente via muito isso, aquelas fendas assim, entendeu, na beira da estrada, aquelas formações que a água causou ali quando ela estava correndo. Era mais ou menos isso que aconteceu com as águas do dilúvio. Elas foram baixando e foram moldando aquilo que os continentes, da forma como eles são hoje, como vai dizer alguns estudiosos criacionistas. As águas, meus irmãos, baixaram ao final de 150 dias. A arca, então, diz ali o texto que ela repousou sobre as montanhas de Ararat. E aqui é interessante, se você seguir a anotação, o fluxo que Moisés estava escrevendo, parecia que ele estava fazendo aqui um diário de bordo. Sabe, você já leu aquelas histórias de uma pessoa que ia de navio antigamente para outros continentes, e ele então relatava tudo aquilo que estava acontecendo, nos lugares onde as pessoas estavam atracando, as pessoas que eles conheciam, os dias que eles estavam vivendo em alto mar. Ou seja, ele foi relatando detalhes, ele foi fazendo um relato dos fatos, desde o princípio ali do dilúvio, até o momento em que a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E quando falamos das montanhas de Ararat, elas são colinas que existem até os dias de hoje. Na verdade, é uma cordilheira que existe na Turquia. E nós não podemos, de alguma forma, precisar exatamente onde a arca ela pousou. Embora, como eu havia mostrado aos irmãos, há relatos arqueológicos recentes que mostram talvez ali o lugar onde a arca deve ter pousado, pelas formações rochosas, que são muito parecidas com aquilo que a Bíblia descreve, e também por causa de elementos químicos que eram presentes ali na época do dilúvio, e que eles encontraram, fazendo uma datação, fazendo uma experiência, encontraram hoje naquele lugar. Mas você pode se perguntar, mas o que aconteceu com aquele monte de madeira? A arca então posteriormente pousou ali, de que forma ficou aquele monumento gigante lá e simplesmente derreteu com o tempo? Talvez, irmãos, a explicação para isso seja de que aquela madeira, aqueles instrumentos que foram utilizados para a construção da arca, tenham sido usados posteriormente para a construção de casas, para repovoamento da terra pelos descendentes de Noé.
Mas isso são apenas especulações que a gente pode fazer. No entanto, quando a arca repousa ali num determinado dia em que Moisés descreve, ela então faz um pouso suave. A ideia da palavra repousar sobre as montanhas de Ararat não é aquela ideia de um pouso de avião que é muito turbulento, alguma coisa assim, não, mas ela pousa suavemente. E aqui mostra, meus irmãos, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus para com aquelas pessoas que estavam lá. Deus não havia se esquecido daqueles irmãos. Deus não havia deixado Noé à própria sorte, mas Ele estava no tempo todo governando a vida. E então, depois de alguns dias ainda passados, dava já se para ver os picos das montanhas. Para você ver que não tem como dizer que o dilúvio, de acordo com o relato bíblico, tenha sido acontecido apenas em um local, mas que ele foi de fato universal dentro daquilo que a Bíblia nos traz sobre o seu relato. Destaco aqui, irmãos, uma aplicação importante sobre este ensino que Moisés nos traz sobre o Deus que tudo governa. Em contraste com os deuses pagãos do Egito e das nações cananitas que não tinham controle sobre o caos e a desordem, representada muitas vezes pelas chuvas, inundações, tempestades. Lembra que Moisés estava escrevendo para um povo que já estava formado ali no Egito e em outras regiões, certo? Deus tem um total controle sobre a sua criação. Aqui ele faz um contraste sobre isso. Do mesmo modo que ele fez um vento soprar e parar as águas do dilúvio, ele havia feito também um vento soprar e abrir o Mar Vermelho. Ele faria ali posteriormente as águas do Jordão se abrirem quando o povo de Israel adentrasse a terra prometida. E até mesmo, se nós irmos para o Novo Testamento, nós vamos ver o Filho de Deus, Jesus Cristo, ordenando ao vento para que ele parasse, uma tempestade para que ela parasse, e fizesse-se então bonança. Aqui, meus irmãos, Deus exerce o seu governo sobre toda a criação. Nós vemos muitas catástrofes e calamidades acontecerem nos nossos dias, mas não pense que por causa dessas coisas, Deus perdeu o seu governo. Deus perdeu o controle de todas as coisas. Ele governa sobre toda a criação. Ele governa sobre todas as estações do ano. A gente reclama muito, eu principalmente reclamo muito do calor, não gosto do calor, mas tudo vem de acordo com o propósito de Deus. E mesmo que nós vejamos a responsabilidade humana em exercício, da forma como nós tratamos o ambiente, na forma como nós tratamos aquilo que Deus criou, vendo as consequências muitas vezes das nossas más atitudes, Deus não perdeu o controle de tudo aquilo que existe, meus irmãos. Deus é um Deus que governa sobre o clima. Deus é um Deus que governa sobre a criação. Deus é um Deus que governa sobre as chuvas. Deus é um Deus que governa sobre a neve, sobre o calor extremo. Ele é um Deus que está sobre todas essas coisas. Destaco aqui também o Deus que governa sobre a vida humana. Veja, Ele preservou a arca durante os 40 dias terríveis de inundação e dilúvio. Como eu disse, imagine para você como que foi difícil para Noé, sua família e os animais. Mas ainda assim Deus os sustentou, Deus os protegeu, Deus os fez pousar, fez a arca pousar suavemente sobre as montanhas. E como de Ararat, sobre as montanhas de Ararat, e como diz uma nota na Bíblia de Estudo Herança Reformada, em meio a perigos esmagadores, muitas vezes nós tendemos a pensar que Deus se esqueceu de nós. Assim, às vezes passamos por momentos de conflitos, de aflições, de incertezas, e achamos que Deus não está presente, que Deus não governa a nossa vida, que Deus não está aqui, que Deus se esqueceu de nós. Passamos por momentos difíceis na nossa vida e a gente chora: ah, Senhor, por que Tu esqueceste de mim? Vemos até salmistas utilizando esta linguagem: não te esqueças de mim, Senhor. Mas Deus, Ele mostra o seu amor conosco, dizendo que Ele não se esquece. Se nós estivermos em aliança com Deus, como esteve Noé, Ele certamente se lembra de nós. Deus não abandona o seu povo.
Ele não abandonou o seu povo nos momentos de escravidão no Egito. Ele não abandonou José quando ele estava preso estava naquela prisão, já por 2 anos, com uma promessa de liberdade que nunca vinha. Deus não abandonou a promessa de que enviaria um filho, um descendente, para nos salvar dos nossos pecados. Ele enviou Cristo, e o Natal, como nós vemos, é a maior recordação dessa misericórdia, desta lembrança de quem Deus é e do que Ele fez por nós. Augusto Nicodemos, no seu comentário, ele diz assim, achei muito interessante a frase que ele coloca: Deus não nos promete uma viagem tranquila, como Ele não prometeu uma viagem tranquila na arca para Noé, mas promete uma chegada segura. Nós sabemos, irmãos, que Deus está conosco, porque o seu Espírito está conosco, porque Ele enviou o seu Filho Jesus, e Ele nos diz que nossa chegada até a Jerusalém Celestial, ela será segura, nós repousaremos seguros diante de Deus. Por isso, o meu apelo a você aqui, nesta manhã, confie em Deus, pois Ele cuida do mundo, e Ele também cuida de você. Confie em Deus, porque Ele cuida do mundo, e Ele também cuida de você. Depois então, meus irmãos, de mostrar o controle do Deus soberano, nesses primeiros 5 versículos, agora, na próxima cena, nesse próximo bloco, que vai do versículo 6 ao versículo 12, Ele vai falar de um teste de paciência e fé. Você pensa assim, opa, que teste? Eu não vejo nenhum teste aqui nesse texto. Será que existe? Eu não vejo Deus testando ninguém aqui ativamente. Será? Vamos ler o que diz aqui os versículos. Os versículos de número 6 a 12, então, mostra o que acontece do lado de dentro da Arca da Aliança. Da Arca da Aliança, não, da Arca de Noé. O que acontece do lado de dentro dessa arca, quando Noé, então, começa a ver ali, talvez, pelo vidro, pela janela ali, de uma forma bem estranha, que os picos já estão aparecendo, que as águas estão baixando, que a chuva já passou. Qual que é a reação de Noé? Então, Moisés nos coloca dentro ali com Noé daquela arca, naquele momento. E então, começa-se o teste de fé e paciência, porque as coisas, meus irmãos, não acontecem de um modo rápido na nossa vida. Apesar de nós estarmos numa geração que assim evolui tecnologicamente muito depressa, você tem uma tecnologia que é lançada esse ano, no ano seguinte você já tem uma superior, e as coisas vão acontecendo muito depressa. As coisas com a história da redenção, e mesmo com fatos importantes da nossa vida, não acontecem de uma forma instantânea, elas levam tempo. Como eu disse, Deus, Ele escolheu fazer com que as águas escoassem de uma forma natural, utilizando as leis que Ele mesmo colocou, que Ele mesmo criou para governar esse planeta. É claro que de uma maneira miraculosa, assim como Deus criou o mundo pelo seu poder, pela sua palavra, Ele poderia fazer com que aquelas águas desaparecessem no estalar de dedos, mas não foi assim que aconteceu. E aqui nós vemos então um teste que aqui Ele submeteu Noé e sua família. Vemos um teste de paciência, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, Deus está testando a fé de Noé. Noé não precisou de fé, Noé precisou de fé para entrar na arca, e também precisou de fé para sair da arca, para aguardar o momento de sair, o momento em que Deus haveria de guiá-lo. Veja que todos os passos que Noé deu com relação à arca de Noé, ao dilúvio, foi orientado por Deus. E então aqui ele está começando a estabelecer um teste. Depois que Noé viu então que as águas começaram a baixar, ele fez 4 tentativas para ver realmente se tinha condições deles saírem. Se as águas já tinham baixado mesmo, se elas já tinham ido lá para o subterrâneo da terra, atingido os oceanos e coisas do tipo. Será que eles conseguiriam sair? Então ele fez 4 tentativas. E a tecnologia de Noé, meus irmãos, é uma tecnologia de ponta. Ele utilizou animais. Ele utilizou 2 aves especificamente para poder fazer essa conferência, para conferir especificamente se as águas tinham baixado, se era possível já pisar em solo seco.
E a primeira ave que ele manda é uma ave conhecida como ave impura, pela lei judaica, se você ler o livro de Levítico, que eram os corvos. E como você sabe, os corvos, semelhantes aos urubus, são aves carniceiras. Eles se alimentam do quê? De cadáveres. Você já parou para pensar nisso? Que quando Noé soltou o corvo, diz aqui a Bíblia, como nós vemos, que ele ia e voltava, ficava sobrevoando, ficava lá perambulando, pousando nos corpos que estavam boiando ali do dilúvio, se alimentando daquelas carcaças e voltando para a arca. E então Noé soube que as águas ainda não tinha terra seca ali naquele momento. Então ele fez essa primeira tentativa. Ele abria a janela, soltava o corvo, e ele ia e voltava, ficava lá o dia todo se alimentando e voltava, porque não tinha lugar para repousar, árvore, lugar seco para repousar. Então Noé soube que não havia terra seca ainda. E o que ele tinha de fazer? Esperar. Paciência. Vamos esperar. Passado algum tempo, Noé solta então uma ave pura, uma pomba, o que é considerado ali por Levítico como um daqueles animais que eram entregues aos sacrifícios, para as pessoas que não tinham muita renda, que não tinham muitas condições financeiras. E ele então abre a janela e manda a pombinha, só que a pombinha ela ia e voltava, porque ela não tinha lugar para pousar. E diferente dos corvos, ela não se alimentava daquelas carcaças, ela voltava. Então ele soltava a pombinha, ela sobrevoava algum lugar, e então ele pegava a pombinha nas suas próprias mãos e recolhia de volta. Essa foi a segunda tentativa. Aí então ele esperou mais 7 dias. E alguns comentaristas dizem que essa expressão 7 dias, essa espera de 7 dias, é que ele observava ali os dias da criação, o dia de descanso do Senhor, como parâmetro para ele fazer então as suas aferições de como que estava a terra. Essa foi a segunda tentativa. Então ele tinha de esperar mais um pouco. Depois então ele solta a pombinha novamente. Depois mais 7 dias, a pombinha volta trazendo um ramo, um brotinho de oliveira. E é interessante porque que ele coloca a oliveira. Porque a oliveira é uma árvore que nasce nas regiões mais baixas. Ela não nasce nas regiões altas da terra. Então Moisés narra que era uma folhinha de oliveira nova que havia sido trazida por parte daquela pombinha. E então Noé estava entendendo que as águas tinham baixado sobre a terra. Essa terceira tentativa, certo, mostra que havia boas notícias. Estava chegando o tempo dele sair da arca, estava chegando o tempo dele povoar a terra novamente. E então ele espera mais um pouco. Veja, espera, já não bastava os 40 dias, tem que esperar mais um pouco. Ele espera mais um pouco, então ele solta a pombinha novamente, e ela não volta mais. E então Noé entende por meio disso que já tinha escoado toda a água definitivamente sobre a terra, e ele então já era chegado o momento dele sair. Mas ele não sai até que Deus ordena que ele faça isso. E eu deixo como aplicação, irmãos, deste bloco de versículos para nós, é que nós precisamos aprender a esperar, expressando a nossa confiança em Deus. Veja, da mesma maneira que Noé aguardou de Deus o aval para sair da arca, que ele foi submetido a um teste de paciência, para que as coisas acontecessem naturalmente, e teve de esperar por muitos dias, assim aconteceu também na história da redenção. Estamos nos aproximando do Natal, como nós falamos, uma celebração que acontece todos os anos, e nos lembra que Deus cumpriu a sua promessa de redenção, ao enviar o seu Filho para encarnar-se, tornar-se homem, viver, morrer, ressuscitar, para nos salvar dos nossos pecados. Porém, isso não aconteceu do dia para a noite. Foram quantos e quantos anos para chegar em Jesus Cristo, quantas gerações, quantos povos, quantos reis, quantos profetas. Deus poderia salvar o homem dos seus pecados como num estalar de dedos, mas Ele escolheu agir por meio
da pessoa de Cristo. Então ele esperou muito tempo, houve muito tempo de espera por parte do povo que aguardava com expectativa a chegada do Filho de Deus, como nós vemos ali Ana, como nós vamos ver Zacarias e tantos outros no Novo Testamento, né, falando ali das promessas referente à chegada do Messias. Da mesma maneira, irmãos, nós estamos aguardando com expectativa a volta do Senhor, a volta desse Cristo que disse que viria para nos salvar, para nos levar para si, para trazer aqui novos céus e nova terra. Temos esperado, temos como Noé contemplado alguns sinais ali da chegada desse dia. Pequenos ramos de oliveira têm chegado até nós, mas ainda não é chegado o momento da volta do Senhor. E de que maneira nós estamos esperando? Será que nós esperamos de maneira ansiosa? Será que nossa espera é marcada por ansiedade, descontentamento, reclamação, ira? Ou por confiança em Deus? Somos submetidos a pequenos testes de paciência na nossa vida constantemente, meus irmãos. Somos submetidos a testes constantemente. E Deus tem provado a nossa paciência. Como que nós temos reagido diante disso? Por isso, depois de mostrar então que Noé cumpriu esse teste de paciência, ele sendo obediente a Deus, Deus então vai dar o aval para que ele saísse da arca e iniciasse uma nova vida. E aqui então Moisés nos mostra esse novo mundo para se viver, dos versos de número 13 a 19. Depois então vai dizer assim que a arca, depois que as águas baixaram, que tudo se secou, diz aqui o texto que Noé removeu a cobertura da arca para ver então que eles já estavam seguros para poderem sair. Depois de um longo tempo de lockdown, você se lembra dessa palavra? Você se lembra desses dias famigerados de prisão dentro de casa? Ele consegue contemplar a criação de Deus, e Deus no versículo então 15 o ordena que ele saia da arca, juntamente com a sua mulher e com os seus filhos. Ele ordena que ele soltasse os animais para que pudessem sair e povoar a terra. O mesmo mandamento que foi dado ali para Adão, de multiplicar sobre a terra, o mesmo mandamento que foi dado ali para aqueles animais da criação ali de Gênesis 1, também é visto nesse mandamento de Deus. Sai da arca, você e sua família, tire todos os animais, multipliquem-se e encham a terra. Aqui Noé seria uma espécie de novo Adão, para poder então repovoar toda a terra, para dar um novo início à humanidade. E é isso então que ele faz, conforme vai dizer aqui os relatos do número 18, versículo 18 e 19. Ele sai para viver a sua vida, ele deixa a arca e vai então de verdade começar a povoar aquela terra. E aqui então nós vemos, meus irmãos, a nova vida acontecendo, uma nova oportunidade, um novo mundo para se viver, um mundo em que eles poderiam então fazer tudo acontecer novamente, e a graça de Deus estava sobre ele. E aqui é interessante, eu deixo uma outra aplicação para nós, de um paralelo que nós podemos fazer aqui da nova vida que nós temos em Cristo. Da mesma maneira como Noé recebeu uma oportunidade, uma nova vida, um novo começo, todos nós que recebemos a Cristo, que nós que verdadeiramente experimentamos a salvação do nosso Senhor, que estamos num relacionamento de aliança com o nosso Deus, nós recebemos uma nova vida, recebemos um novo mundo de fato, quando nós nascemos de novo, nascemos para Cristo, para viver de acordo com a sua vontade, e podemos então viver para glorificá-lo. Veja aquilo que o Paulo nos disse em Efésios, no texto que nós lemos: a nossa vida não deve ser marcada pela nossa antiga maneira de viver, como filhos da ira, como filhos da desobediência, mas uma vida nova nos foi dada em Cristo Jesus, e nós devemos vivê-la de acordo com os padrões dessa vida nova.
Por exemplo, depois de um momento de aumento de juízo, de pecado sobre a humanidade, Noé experimenta agora o perdão, a graça de Deus sobre ele. Eles pegaram um mundo zerado e puderam recomeçar a vida. E da mesma maneira, irmãos, nós, depois de sermos perdoados dos nossos pecados, pela expressão de juízo que veio sobre a cruz de Cristo, quando Ele fez expiação desse juízo por nós ali na cruz, como Noé, nós não recebemos apenas uma nova oportunidade, mas uma nova vida, um novo coração. Começamos a viver para Cristo, viver em Cristo e aguardando aquele último dia em que Ele há de manifestar tudo aquilo que nós haveremos de ser. Como temos vivido essa nova vida? Será que a nossa vida em Cristo é marcada pela alegria, pela confiança, pela expectativa das suas promessas? Como temos vivido? E para finalizar, o último bloco de versículos, que vai do 20 ao 22, nos mostra a forma como Noé começou este novo mundo. Destaca aqui a adoração de um homem e a promessa de um Deus verdadeiro, e a promessa de Deus de que Ele nunca mais destruiria o mundo. A primeira atitude que Moisés relata aqui, é que Noé, depois de ter saído da arca, ele levantou um altar ao Senhor, e tomando aqueles animais puros, aqueles animais, por isso que ele trouxe em maior quantidade, ele ofereceu em holocausto sobre o altar. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Essa informação é muito precisa e importante para nós, sabe por quê? Porque apesar do mundo ter sido resetado, o pecado ainda estava presente. A primeira coisa que teve de acontecer foi o quê? Sacrifício, morte, sangue, e por causa de quê? Expiação. A ideia de holocausto, você vai ver em Levítico capítulo 1, versículo 4, que ela tem a ideia de expiação de pecados. Quando uma pessoa matava um animal, colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, e era simbólico ali de que Deus estava expiando a sua ira, por causa dos pecados das pessoas. O sacrifício aqui, meus irmãos, simbolizava a expiação da ira de Deus pelos pecados dos homens. E diz que isso foi agradável ao Senhor. Os versos 21 e 22 nos mostram que o Senhor aspirou isso como um aroma agradável, e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque mal é o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Ele vai destacar aqui, olha, apesar de tudo isso que aconteceu, eu nunca mais vou destruir a terra completamente, eu nunca mais vou destruir a terra completamente, toda a humanidade como eu fiz agora, porque o coração do homem continua sendo mau ainda. Ou seja, o pecado, o problema do pecado ainda não havia sido resolvido definitivamente. Desde Noé, e por muitos anos, seriam ainda necessários sacrifícios de animais, para simbolizar um sacrifício perfeito que seria feito na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é este sacrifício, meus irmãos, que nos sustenta. A realidade deste sacrifício mostra que ainda havia necessidade de perdão, havia necessidade de redenção. A nova criação só seria efetivada depois, com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqui Deus promete, enquanto isso, sustentar a terra. Apesar de cataclismas acontecerem, de muitas cidades, de muitos continentes, ilhas que muitas vezes vieram a pique por causa de fenômenos naturais que aconteceram, a terra ela continua sendo do mesmo jeito sustentada por Deus, da forma como ela tinha sido no dia do juízo do dilúvio. Por fim, eu finalizo aqui, meus irmãos, trazendo uma aplicação, que a resposta adequada pelo livramento da ira e do juízo de Deus é a adoração. Veja como Noé respondeu diante daquele juízo, diante daquele livramento que Deus havia dado. Noé respondeu fazendo o quê? Adorando ao Senhor.
E essa deve ser a nossa resposta enquanto crentes. Sabemos que fomos libertos de um grande juízo por causa de Jesus Cristo. Sabemos que fomos libertos da ira de Deus por causa da cruz de Cristo, por causa da expiação, do holocausto, do sacrifício que Cristo fez. Nós somos livres da ira. E de que maneira nós estamos respondendo? Com adoração? Quando você vem todos os domingos aqui para este culto, você está respondendo com adoração aquilo que Deus fez. Não é uma convocação humana, como nós falamos, é uma convocação divina. Somos chamados para adorar e nos prostrarmos diante desse Deus, diante da nova vida que Ele tem nos dado. Como nós temos nos apresentado diante do Senhor? Em Cristo, meus irmãos, seremos guardados do juízo final. Nós recebemos um novo coração. Portanto, devemos oferecer a nós mesmos, como diz Paulo em Romanos 12:1, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Você tem cultuado a Deus constantemente? Você tem, como pai, dirigido o culto na sua família, o culto doméstico? Você tem ensinado os seus filhos a importância de nós entendermos a realidade da redenção? Você tem trocado os dias do Senhor por dias de entretenimento, por dias de divertimento? Você tem deixado o culto na casa de Deus assim com tanta facilidade? Irmãos, o propósito maior da nossa vida, como diz o catecismo, o breve catecismo de Westminster, é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Toda a nossa vida existe para glorificarmos a Deus com todo o nosso coração. Que o Senhor sempre nos traga isso à memória, para que possamos nos apresentar constantemente diante dEle. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse instante para orarmos ao Senhor e despedirmos não, né? Teremos a escola dominical, mas sermos abençoados aí por Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por causa do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia conosco. Obrigado pelo livramento da ira, Senhor Jesus, que o Senhor fez, ó Deus, enviando o teu Filho Jesus Cristo, em quem nós temos a redenção dos nossos pecados. Obrigado, meu Senhor, porque assim como o Senhor guardou Noé, o Senhor também tem guardado o teu povo em dias difíceis, em dias, Senhor, de aflições, em dias de tribulações, em dias de aumento de iniquidade. Ó Deus, podemos descansar sabendo que Tu estás verdadeiramente no controle de todas as coisas, que nada foge ao Senhor. Ajuda-nos a termos paciência, Senhor, para esperarmos, ó Pai, para olharmos para o Senhor em todo o tempo da nossa vida. Assim nós te pedimos, Senhor, confiados na Tua graça e na Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.